O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Coluna aberta. New York City, summer sweat, and the boys are rolling. África do Sul adota Kiswahili como idioma nas escolas. Bem, Felipe, quem ouviu o Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a África do Sul, ou lembra da Jabulani, sabe que a África do Sul tem 11 idiomas oficiais. E o Kiswahili não é um deles. Você mencionou 11 idiomas oficiais e, além disso, tem diversos idiomas que não são oficiais, mas são reconhecidos regionalmente, né? Então é uma diversidade bastante grande. Mas os três mais falados são o Zulu, com 22% da população, segundo o censo de 2011, o Xhosa, 16%, e... O Xhosa, que é aquele idioma que tem o... Isso, o Xhosa que inspirou a pronúncia do Pantera Negra. Porque o momento nerd. o ator que faz o pai do Pantera Negra, ele é sul-africano e ele é fluente em Xhosa. A mãe do Trevor Noah, do Daily Show, é falante de Xhosa também. E aí ele deu essa sugestão para construir o personagem e tal. E outra coisa, quando no Pantera Negra eles mostram um flashback do jovem rei pai, é o filho dele na vida real. Aqui também é cultura. Você viu no IMDb, né? Não, eu vi acho que no YouTube mesmo, algum vídeo de cultura pop. E em terceiro, o Afrikaner. Que é o idioma dos Boers, né? E seus descendentes. É a mistura do holandês com algumas variações regionais. Isso. E aí, a África do Sul vai ensinar o Kiswahili em escolas, iniciando por 90 escolas, e isso faz parte de uma política do país de ser o quarto idioma reconhecido como ferramenta de comunicação. Ou seja, os idiomas... Sabe quando você... Aí, jovem que está ouvindo na escola... Ah, não, na escola eu tive aula de inglês. Programas desse tipo, né? O governo diz que o inglês, o português e o francês, e agora o Kiswahili, são ferramentas de comunicação, ou seja, para melhorar ali a comunicação dos alunos com outras culturas, outros países. E tem uma curiosidade, Felipe, que a África do Sul e a Tanzânia dividem o mesmo hino, né? No caso da África do Sul, é a primeira parte, que é o Nkosi Sikelei Afrika, e a mesma melodia virou Mungu Ibariki África, que tem o mesmo significado, ambos querem dizer Deus abençoe a África, só que o primeiro em Zulu e o segundo em Swahili. E aproveitando aí, mandar um salve pro pessoal do Missouri Sana, grupo de rap aqui de São Paulo, que coloca algumas rimas em Swahili. Mas eles são brasileiros? São brasileiros. Ou são imigrantes? Não, são brasileiros. São brasileiros. Então tá aí, um abraço para eles, que não os conheço, mas o Matias conhece, porque o Matias conhece todo mundo. Lembrando que o Matias já botou rap tcheco para tocar no programa. Aí, meu caro Matias, a gente vai fazer aqui um girão pela África, né? A gente vai ir do sul pro norte, aí depois a gente vai pro leste, a gente dá a volta pro oeste e fecha lá no norte, na Líbia. Tá? Começando pelo Lesoto, já que o país... Que fica dentro da África do Sul. É um enclave. O Lesoto, o partido, né, governista de Lesoto, melhor dizendo, pediu ao primeiro-ministro, o Thomas Thabane, que renuncie ao seu cargo. Esse pedido foi feito no dia 10 de janeiro. Por quê? Porque ele é o principal suspeito de ter mandado matar a ex-esposa.
Ele foi primeiro-ministro de 2012 a 2015 e voltou ao poder em junho de 2017. E aí, ontem, ele disse que, para o bem-estar da nação, ele coloca o cargo à disposição do parlamento, e aí o parlamento vai votar oficialmente para retirá-lo do cargo. Ele tem 80 anos e estava se divorciando, um divórcio que tem chamado muita atenção midiática em Lesoto, e ele é o maior suspeito de ter encomendado a morte da ex-esposa, que tinha 58 anos de idade. E uma curiosidade sobre Lesoto é que é o país com a maior altitude média do mundo. Ok, então tá aí, não sabia. Aí vamos para Angola, nossos primos e irmãos lusófonos, com duas notícias em relação à mesma pessoa. No final do ano, uma corte angolana determinou o congelamento dos bens e contas bancárias da mulher mais rica de Angola, a Isabel dos Santos, que tem 46 anos de idade, e ela, segundo a Forbes, tem uma fortuna de 2,2 bilhões de dólares. O sobrenome, dos Santos, ele é relativamente comum no mundo lusófono, mas ela que é filha do José Eduardo dos Santos, que, da independência até 2017, foi o único presidente de Angola, Ou seja, 42 anos. Isso. Então, assim, eu não sou do sistema policial, do sistema da justiça angolana e tal, mas, assim, é muita coincidência, E dizem, a acusação... Longe da gente. É que ela seria, na verdade, laranja de uns esquemas aí do pai, que ali uns dinheiros desviados da exploração do petróleo e tudo mais, e ela que tem participações nas empresas de telecomunicações angolanas que são controladas pelo Estado, mas elas têm capital aberto, é que nem se você tiver ações da Petrobras. Ela que reside fora de Angola, diz que ela sofre uma perseguição, que sofre ameaças e tudo mais. Então, assim, como eu disse, não estou aqui julgando ninguém. O fato é, o governo angolano diz que 1 bilhão de dólares da grana dela tem que ser devolvido ao Estado. Ou seja, ela ainda ficaria com 1 bilhão. Enfim. Então... E outra coisa, ela que durante o governo do pai, foi cabeça da empresa de uma das estatais de petróleo de Angola, certo? Aí essa é a primeira notícia envolvendo ela. A segunda é, no dia 16 de janeiro, a BBC fez uma entrevista com ela em Londres, tá? Uma entrevista bastante extensa, que vocês podem ler no site da BBC inglesa. Eu não sei se dá para assistir, tá? Eu não cheguei a procurar, para ser sincero, mas ela deu uma entrevista em Londres para a BBC inglesa, dizendo que ela é inocente, que ela sempre trabalhou para tudo isso, que ela é muito competente, enfim, que ela tem um portfólio muito grande de investimentos. Ela estudou engenharia elétrica no King's College, em Londres, Ela foi casada com um empresário congolês, também muito conhecido. Ela tem investimentos em bares e tudo mais. Enfim, ela disse que ela, desde o início, ela sempre foi muito boa de investimentos e tal. Então, o dinheiro dela é dela mesmo. Só que tem uma questão, ela disse que ela é perseguida pelo atual governo do João Lourenço, que era aliado do pai dela. Isso, que ela estaria sendo perseguida como uma forma ali do cara tentar se descolar do pai dela, mas sem comprar briga com o pai, Então vou tentar ir atrás da filha, segundo ela. E principalmente... Que justamente caiu para a opinião pública, Isso, E principalmente ela ventilou a hipótese de que ela pode ser candidata à presidência de Angola.
Ela disse que pode fazer muito bem para o país, mas que ela não sabe do futuro. E aí o repórter perguntou 4 vezes: você pretende ser presidente mesmo? Ela dava essas respostas: não, um dia, quem sabe e tal. Mas em um momento ela falou: não quero. Ela sempre falou: não, acho que eu poderia fazer muito pelo país e tudo mais. Então é isso. São 2 notícias em relação a Angola, em relação à mesma pessoa. Como eu disse, não quero levantar suspeitas sobre ninguém, tá? Mas assim... enfim. Se eu conseguir tudo isso é porque eu mereci. Exatamente. Ela é a Betina de Angola. Não, mentira. Ela tem mais dinheiro que a Betina. Mas bem mais. Aí agora nós vamos para Uganda, onde o presidente Yoweri Museveni começou uma marcha. Começou não, né? Ele realizou uma marcha no início desse ano, por 6 dias pelo interior do país. Ele, né, que está no poder desde 1986, né, embora em 96 ele tenha sido eleito, mas enfim, ele está no poder aí há mais de 30 anos. Novamente, temos um Fronteiras Invisíveis sobre Uganda. Exatamente, sobre a história de Uganda. Ele que derrubou o Obote, que a gente até mencionou no programa também, e ele fez essa marcha de 6 dias, mais ou menos 195 quilômetros pelo interior, incluindo regiões de selva, para reproduzir a marcha da guerrilha dele em 86, quando derrubou o Obote. E ele disse que é uma marcha, inclusive, para comemorar a libertação do país e para ele ter contato direto com as pessoas e com o povo dele. Lembrando que temos eleições em Uganda no ano que vem. Teoricamente. E ao mesmo tempo, né, o astro da música ugandense e hoje parlamentar, o Bobi Wine. E principal quadro da oposição e possível presidenciável. Que a gente já citou várias vezes aqui no programa. A gente citou, acho que a primeira vez foi em 2016 ainda. Que volta e meia ele vai pra cadeia. Exatamente. Ele foi preso no início desse ano porque convocou um protesto para criticar essa marcha, né, do presidente, dizendo que ela, na verdade, era uma forma ali de fazer uma espécie de populismo e celebrar o início de uma ditadura. E daí apareceram, né, armas nesse protesto e a polícia levou o Bobi Wine detido. É Wine? Eu falei Wine porque eu imaginei que era em inglês, mas pode ser Wine, né? O nome dele é Robert Kyagulanyi, né? O Bobi Wine é nome artístico. Mas, e como você mencionou, ele é o potencial candidato de oposição, ele que tem apenas 36 anos de idade, tá? Então, novamente vai ser... Ou seja, desde que ele nasceu, o atual presidente está no poder. Isso, e ele que vai ser, né, ele vai ser usando a brincadeira que a gente fez com a primeira-ministra da Finlândia, ele vai ser o terror dos primos na ceia de Natal, né? Seu primo com 36 anos já é candidato a presidente. Artista... E você? Então vai ser o terror dos primos. Tem essa guria aí nos Oscars, uma atriz irlandesa, me fugiu o nome agora, mas que com 25 anos ela está na 4ª indicação ao Oscar. Pois é, eu com 25 anos estava, sei lá... Melhor quarta, nem lembrar. 4ª recuperação na faculdade, não sei. Não, com 25 eu já estava formado. Com 25 eu já estava formado, tô louco. Mas enfim, voltando aqui, agora a gente vai um pouquinho mais ao norte, para Somália, onde, infelizmente, o Al-Shabaab realizou um atentado no final do ano passado, no dia 28 de dezembro, que deixou pelo menos 70 pessoas mortas. E só dando crédito, é a Saoirse Ronan, que está concorrendo ao Oscar de melhor atriz por Adoráveis Mulheres. Ela geralmente faz papéis de época, muitas vezes contracenando com a Keira Knightley.
Falando nisso, aproveitando, não é jabá nem nada, para quem estiver nos ouvindo e tiver acesso, né, sei que é um filme que não está aí no grande circuito, digamos assim, assistam Facas e Segredos. Ia ser minha dica cultural, mas... Putz, desculpa! Não tem problema, eu referendo depois. Nossa! Eu tenho outra dica cultural também, mas... Sério mesmo? Desculpa. Sério. Não, mas tranquilo, mas assistam. Filmão. Filmaço. Filmão. Se você já jogou Detetive... Não, foi o Matias na sala de estar com o candelabro. Mas, voltando aqui, infelizmente, na Somália, na virada do ano, tivemos esse carro-bomba em Mogadishu, deixou pelo menos 70 pessoas mortas, dezenas de pessoas feridas, e também tivemos na Somália, por conta ali da tensão entre Estados Unidos e Irã, um ataque contra um posto do exército dos Estados Unidos dentro da Somália, tá, que não deixou mortos nem feridos. Porém, esse ataque foi realizado. Não se sabe ainda se pelo Al-Shabaab, aproveitando a situação, ou se por algum grupo que tenha recebido apoio iraniano. O Al-Shabaab não tem ligação com o Irã, tá? O Al-Shabaab tem ligação com a Al-Qaeda, na verdade. Então... Seria, a grosso modo, o braço armado da Al-Qaeda na África. Isso, jurou lealdade, né, à Al-Qaeda. E aí... Além da Somália, nós também tivemos um ataque do Al-Shabaab, esse sim deixou 3 pessoas mortas, contra uma base no Quênia, na região da fronteira. Tá? A base... Cara, eu não sei de onde veio o nome, mas o nome da base é Camp Simba. Tá? Não sei se... Simba é Swahili também e tá ali, o Quênia é uma das principais línguas. Tá, mas assim, será que foi pensando no Swahili que batizaram a base? Eu não lembro, acho que agora é em Tanzânia que tem um time que chama Simba. Eu vou até conferir agora. Aí, subindo um pouco mais ao norte, a gente chega à Etiópia, onde ontem... É na Tanzânia, é um time de Dar es Salaam. E... Simba Sports Club. E o símbolo é um leão. É um leão adulto. Um leão... Ou adulto. É um filhotinho? Não, é um leão adulto porque tem juba. Tá. O time é de 36. Então tá aí a Disney... Se apropriando, apropriação cultural. Não, e detalhe, agora falando sério, você tá ligado que a história do Rei Leão é um rip-off de um anime japonês, né? Sim, não, mas isso aí Não, é sério. Não, mas é que isso é comum, né? Tipo, tá. Vi de Tarantino, George Lucas. Mas é um rip-off total. Tipo, tem uns frames que são idênticos. É bizarro, cara. Agora eu me esqueci o nome do original. É um leãozinho branco, é o leopardo, acho. Não é nem um leão, acho. Mas enfim. Indo agora para a Etiópia, nós tivemos um acordo entre Egito, Etiópia e Sudão por conta da barragem do Rio Nilo, né? A barragem da Renascença Etíope, que nós fizemos um programa bastante extenso sobre esse tema, o programa de número 126, 2 anos atrás, janeiro de 2018. Eu sempre falo aqui que é um dos programas, acho que a gente mais se orgulha, que acho que ficou mais tesão, porque é uma coisa que não vai ter quase na chamada grande mídia. E explicando esse problema. Resumindo, né, a Etiópia está construindo uma grande hidrelétrica no Rio Nilo e o Sudão e o Egito alegam que essa barragem vai diminuir a água que estará disponível para esses países, ameaçando a agricultura e ameaçando também a energia hidrelétrica deles. E aí, com mediação dos Estados Unidos, no final do ano passado o Donald Trump recebeu representantes desses países na Casa Branca, e aí agora, em Washington, foi assinado, né, esse acordo, digamos assim, esse pré-acordo, que terá que ser aprovado ainda internamente nos países, tá? Lembrando que o Nilo, ele se divide em 2, né? Você tem o Nilo Azul, que é o que vem da Etiópia, porém, pensando no Nilo do Egito,
85% das águas do Egito vem da Etiópia. Tem nascente na Etiópia. Então, eles alegam que, olha, essa barragem enorme aí, o principal ponto será a Etiópia vai alongar um pouco mais o processo de encher o reservatório da barragem. Né? Você faz a barragem e aí você faz um grande reservatório para você aumentar a pressão d'água e girar as turbinas, né? Que nem Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu tem um lago gigantesco ali do lado, um lago artificial. Então, a Etiópia vai demorar um pouco mais para começar a encher o seu reservatório para permitir que mais água flua para o Nilo no Egito. Tá? Então, assim, você tem o Nilo azul, que é o que nasce na Etiópia, aí você tem o Nilo branco, que é o que nasce lá no Lago Vitória, que é mais conhecida como a fonte do Nilo, e os dois se juntam justamente ali na região de Khartoum, a capital do Sudão, e vira o Nilo, né, que o Egito é mundialmente conhecido. Isso, mundialmente conhecido como Nilo. Né? Apenas Nilo. Então, para quem quiser entender melhor a situação, ouve lá o programa que eu referenciei, que ficou um docinho de abóbora. Aí nós vamos para a Nigéria, em que o governo anunciou que, na verdade não foi nem o governo, né? Foram ali empresas e jornais do país, que a moeda nacional, a Naira, se algum ouvinte nossa se chama Naira, né? Então fique sabendo que você é nome de dinheiro na Nigéria, mas você vale mais do que qualquer dinheiro. Você vale mais que barras de ouro. Você vale mais do que barras de ouro. Você tem um valor imensurável, Naira. E se o seu companheiro ou companheira não reconhece isso, busque outras opções. Pronto, momento autoajuda. Momento coach. Momento coach, boa. A Naira teve o seu pior desempenho em relação ao dólar desde o final da década de 1990. Né? E estamos falando de uma das principais economias do continente. Isso. Agora, $1 vale 362 nairas. Tá? Então, eu não sei o poder de compra, né, que isso significa, porém a moeda nigeriana teve o seu pior desempenho, e isso é parte, né, daquela doença que países que exportam muitas commodities ou dependem de commodities acabam sofrendo, no caso da Nigéria, por causa do petróleo. Né? Petróleo, você exportar muitas commodities, a doença holandesa. É a doença holandesa. Né? Você muitas vezes leva... Você tem dois caminhos. Um que você leva a uma depreciação da moeda interna, porque você tem uma, entre aspas, dolarização da economia. Ou então, por outro lado, como você entra muita moeda forte na economia, acaba gerando uma alta inflação local. Né? Porque os principais exemplos aqui na América do Sul são Equador e Venezuela. Isso, o Equador, você já comentou que é extremamente dolarizada a economia, né? E mesmo o Brasil, né, com a questão ali do pré-sal, chegou a ter um impacto ali nas políticas econômicas dos últimos anos. Né? Então, a Nigéria teve esse problema. Aí, da Nigéria, nós vamos para o Níger. Na verdade, a gente vai ali para o Sahel como um todo, já que são notícias relacionadas e muito similares, que foi no dia 10 de janeiro, 25 soldados do Níger foram mortos no ataque a uma base do exército local. Lembrando que no mês passado, no último programa de 2019, a gente falou de um ataque a uma base do Níger que deixou 71 mortos. E aí, depois desse ataque do dia 10 de janeiro, forças do Níger, em cooperação com forças francesas, realizaram um contra-ataque que deixaram 60 integrantes de guerrilhas islamistas no país mortos. Aí, em Burkina Faso, no final do ano, tá, no 24 de dezembro, véspera de Natal, nós tivemos um ataque terrorista que deixou 35 pessoas mortas, sendo que dessas 35, 31 eram mulheres. Tá? O exército de Burkina Faso, em cooperação também com forças francesas,
estavam combatendo uma guerrilha islamista. Num processo de bater em retirada dessa guerrilha, eles massacraram a população de um pequeno vilarejo ali, tá? Especialmente as mulheres que estavam em casa. Aí você pode até perguntar da discrepância entre o número de vítimas, porque parece que os homens desse vilarejo já tinham sido ou mortos ou forçados a se juntar ao grupo, tá? E, finalmente, também outro absurdo, no sábado, dia 4, um ônibus escolar foi alvo de um ataque à bomba em Burkina Faso, na cidade de Tuenitugan, que fica na província de Suru, na fronteira com o Mali. Tá? Foram 14 mortos, especialmente crianças. Tá? E finalmente, o Macron, no final do ano, ele realizou uma cúpula de segurança com os países do Sahel francófono. Tá? Ele foi até a região, ele realizou essa cúpula em Abidjan, capital da Costa do Marfim, e ele disse que um ataque aéreo de forças francesas deixou 33 extremistas mortos no Mali. Tá? A França tem cerca de 4.500 militares no Sahel. E aí uma questão que a gente já falou aqui várias vezes, alguns anos atrás, deu até uma polêmica em uma questão do concurso para o Itamaraty, que é o seguinte: a França diz que essas tropas estão ali para combater os islamistas. Essa é metade da verdade. A outra metade é que a França é um dos países que mais usa, é o país que, acho que em quantidade bruta, é o país que mais usa energia nuclear do mundo, só que a França não tem reservas de combustível nuclear. A França usa reservas de combustível nuclear dos países do Sahel, que eram parte do seu império colonial. Da comunidade franco-africana, principalmente. Então, a França está ali também para garantir ali uma cadeia de suprimento, digamos assim. Né? Outro exemplo que a gente já falou outras vezes, de uma moeda estrangeira que acaba dominando a economia, nesse caso de forma institucional, né? Isso, porque você tem o franco africano, né? Você tem 2 francos africanos. Aí, ainda na França, na África francófona, o Akon, o rapper Akon, ele é rapper? Rapper, né? Rapper, R&B. É meio R&B, né? Mas enfim. Ele anunciou a criação da Akon City no Senegal. Ele que é de origem senegalesa, né? Ele investe muito dinheiro no seu país natal. Ele tem um projeto Akon Lightning Africa, que abastece 100 mil lâmpadas movidas a energia solar em 480 comunidades no Senegal e em outros países da região. E agora ele criará a Akon City, que será uma cidade planejada e totalmente sustentável, e ela não terá dinheiro físico. A moeda da Akon City será o Acoin. Um belo nome. A criptomoeda do Akon. Tá? E assim, nada disso que eu tô falando é piada, tá, gente? É tudo sério. E tem uma inspiração de Wakanda, né? Isso, tem um lance meio Wakanda. O projeto do Lighting Africa é mais antigo. Ele tem muita ligação com essa questão de energia sustentável e tal. Porque daí podia chamar Wacom. Ele é nascido nos Estados Unidos, tá, gente? Só para deixar claro. Mas é de origem senegalesa. Isso. Os pais são senegaleses, ambos, mas ele é nascido nos Estados Unidos. Mas ele se reivindica senegalês. E uma vez o Kanye West disse que queria ele na chapa dele para presidência, quando o Kanye West estava com essas ideias doidas. Então, tá aí. Agora, pra gente fechar, a gente vai pra Líbia, que aí a situação é um pouco mais complicada, digamos assim, mas a gente vai tentar fazer uma abordagem resumida e sem muita demora. A Líbia, como vocês sabem,
hoje está, né, um Estado falido, está esfacelada entre duas principais facções. Eram 3, tá? Há um ano atrás, mais ou menos, e viraram 2 com o governo do Acordo Nacional, né, que é o governo de Trípoli, reconhecido pela ONU. Do Romero Jucá. Absorvendo a antiga facção. Você ainda tem grupos islamistas, mas que não têm legitimidade. E aí hoje você tem basicamente 2 grupos. Um em Trípoli, que é esse governo do Acordo Nacional, que a gente mencionou, que é o que tem... ele controla menos territórios, porém controla territórios ricos, especialmente de petróleo, e tem apoio internacional. E você tem o Exército Nacional Líbio, que é o do Califa Haftar, baseado em Tobruk, né? Que controla boa parte do seu território e teria mais apoio popular. Novamente, lembrando, temos um Fronteiras sobre a Líbia que foi publicado no final do ano passado, então tá mais fresco aí na memória. Para você que caiu agora, Fronteiras é o podcast Fronteiras Invisíveis do Futebol, que é o nosso podcast de história. Eu chamo só pelo primeiro nome. Porque quando eu sou bravo com ele, eu falo o nome inteiro. Isso, você é íntimo porque você é um dos pais. Né? O Fronteiras Invisíveis prova que 2 pais podem sim criar uma criança saudável. Saudável, tá aí, anos já crescendo. Mas é um podcast de história. Muita gente às vezes torce o nariz por conta do nome futebol, tá? Mas é um podcast de história. A gente usa o esporte como fio condutor e como desculpa, e porque a gente gosta. Chegou na 90ª edição, ano passado. Tá aí, ó, rumo ao 100. Já tivemos até programa patrocinado, né? Agora com a Konami. Antes tivemos com o goleiro de aluguel do nosso querido Samuel, rima não intencional. Porém, voltando aqui para a Líbia, né? O que acontece? O Califa Haftar, ele tem apoio especialmente de países árabes, como Egito, especialmente o Egito, que fica ali do lado, e da Rússia. O governo de Trípoli tem apoio da Europa, especialmente. Porém, a Europa, né, os países europeus, não estão dispostos, comprometidos, a mandar tropas para a Líbia, a ter um apoio muito explícito ao governo de acordo nacional. Porque iria pegar mal e você já tem todo um desgaste no Oriente Médio, enfim. Então, assim, o Macron não está afim de mandar tropas para a Líbia, a Itália não está afim de mandar tropas para a Líbia, e o governo de acordo nacional está perdendo, pouco a pouco, terreno para o exército líbio, do Califa Haftar. Califa é o nome dele, tá? Não é título de califa, califado. É o nome dele, tá? Está perdendo terreno para o Califa Haftar, que está ali comendo pelas beiradas. Faz um cessar-fogo no sábado, aí na terça-feira toma ali um vilarejo, aí avança um pouquinho, faz outro cessar-fogo e vai assim pelas beiradas. E aí o que aconteceu? O governo do Acordo Nacional, no dia 20 de dezembro, solicitou formalmente que a Turquia cumpra a sua parte em um acordo de cooperação militar. O Erdogan, então, fez uma visita surpresa à Tunísia no dia 25 de dezembro, se encontrou com o presidente da Tunísia e tudo mais, só que assim, ele foi para a Tunísia para conversar com os tunisianos, enfim, deve ter tido pautas ali importantes, interessantes, de gás natural e tal, mas ele foi para a Tunísia para se encontrar com um enviado do governo de Trípoli, porque a Tunísia está ali do lado também, né? Só que mais para o ocidente. E o parlamento turco, no dia 2 de janeiro, aprovou, por 325 votos a 184, um ano de mandato de uma força turca que seja enviada para a Líbia. Aí, para fechar essa primeira parte turca, a gente vai avançar um pouco no tempo, que é o seguinte: no início de 2020, começaram a notar que alguns grupos apoiados pela Turquia dentro da Síria
estavam começando a minguar. Pô, como assim? As forças democráticas sírias estão começando... Eles eram maiores, tal, tudo mais. E aí está chegando à tona um esquema, digamos assim, de que pelo menos 2.000 sírios foram enviados pela Turquia para a Líbia com um soldo de $2.000 por mês e o compromisso de, depois de 18 meses de serviço, eles ganharão nacionalidade turca. O nome disso chama mercenário. Falando português, claro. Isso, comandados ali por um núcleo de oficiais do exército turco, porém com forças sírias. E, só que aí tem um detalhe interessante que é de se pensar, é uma situação muito triste, que, por exemplo, o Jerusalem Post, que é o jornal mais à direita de Israel, tá? Eles entrevistaram um desses sírios que está indo para a Líbia. Enfim, um repórter do Jerusalem Post entrevistou. E o cara disse basicamente, olha, a minha vila está destruída, metade da minha família morreu, a outra metade está na Europa, eu nunca vou conseguir entrar na Europa para me juntar à minha família, eu tô sem ninguém aqui, eu não tenho emprego, eu não tenho nada, então assim, eu vou para a Líbia, vou ganhar um dinheiro, posso ganhar nacionalidade turca, depois ir para a Turquia, tentar recomeçar minha vida, e é isso. Então, assim, ao mesmo tempo, né, que é condenável o uso de mercenários, eu acho que se torna ainda mais condenável porque é a exploração da miséria e destruição parcialmente causada por você mesmo, né? O que eu quero dizer com isso? A Turquia, né, ela participa da guerra na Síria, ela desde o início, inclusive, né? E aí a destruição e miséria causada por essa guerra depois acaba, quer saber? A gente ainda pode chamar esses caras aqui para ajudar a gente lá na Líbia. E aí não bota os turcos, né, na linha de frente. Essa é a primeira parte dessa grande coxa de retalhos para a gente começar a entender a Líbia. A segunda parte é: o califa Haftar não gostou nem um pouco dessa notícia, né, do governo de Trípoli pedir ajuda à Turquia e tropas turcas vão para a Líbia, e aí ele iniciou uma ofensiva e, no dia 6 de janeiro, tomaram o controle da cidade de Sirte, que é uma cidade costeira na Líbia, bastante importante, é uma cidade que vem dos tempos romanos, inclusive tem patrimônio cultural da humanidade lá. Peço a todos os envolvidos que ouvem o Xadrez Herbal deixarem intacto, tá? Porque quem sabe um dia eu consiga visitar. Mas voltando aqui e falando sério, Sirte é uma cidade bastante importante e as forças do califa Haftar começaram essa ofensiva com a ideia de que, olha, vamos pressionar mais o governo de Trípoli antes das tropas turcas chegarem. Nisso, houve um medo de escalada dessas tensões. O Erdogan e o Putin se encontraram no dia 8 de janeiro. A gente mencionou isso no programa passado, né, por conta da questão da crise no Irã e do gasoduto. E aí eles combinaram de, olha, vamos aqui sentar, conversar e achar um cessar-fogo, né? Conseguiram implementar um cessar-fogo provisório, Turquia e Rússia, tá? Sem participação dos outros países. A Turquia, que até anteontem não estava na Líbia, tá? E os líderes dos rebeldes precisam concordar com isso, né? Os líderes das facções, melhor dizendo, para tentar fazer um acordo mais compreensivo. Na última segunda-feira, então, o Sergei Lavrov, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, recebeu seu homólogo turco, recebeu o califa Haftar e recebeu o ministro do governo de Trípoli para tentar oficializar esse cessar-fogo. Porém, não conseguiram bater o martelo, digamos assim. Deixaram ali algumas regras, né, não atacar hospitais e tudo mais. O Erdogan disse que o califa Haftar fugiu de Moscou, que ensinaremos uma lição a ele, caso as forças dele tomem a capital Trípoli. E aí agora, nesse final de semana, nesse próximo agora, nós teremos uma rodada de conversas em Berlim,
tá? Incluindo representantes de 12 países e as Nações Unidas, incluindo aí representantes dos Emirados Árabes Unidos, que também são apoiadores do Califa Haftar, tá? Então vamos ver como é que vão ser essas conversas em Berlim. Finalmente, tem duas coisas importantes de explicar desse súbito interesse turco na Líbia, né? O primeiro é, o governo líbio, desde o período do Gaddafi, deve uma grana para a Turquia. E a Turquia começou a ficar com medo de calote, né? Se o Califa Haftar tomar o país, ele vai renunciar à dívida, não vai dizer que não vai pagar nada, alguma coisa assim. Então, vamos começar a garantir os nossos interesses. E segundo, nós tivemos a assinatura de um acordo no dia 5 de janeiro para transportar gás natural no maior gasoduto subaquático do mundo, que vai ligar a Grécia, Israel e Itália, passando pelo Chipre. Esse gás vai de Israel diretamente para a Europa. Se você conseguir colocar um mapinha da região na sua cabeça, você vai notar que esse East Med Pipeline, né, o gasoduto Mediterrâneo Oriental, ele vai justamente contornar a Turquia. Ele vai fugir da Turquia. Então a Turquia quer ter um pezinho mais firme no Mediterrâneo Ocidental, do outro lado do Mediterrâneo agora. Não estou dizendo que a Turquia vai, sei lá, vai destruir esse gasoduto, enfim, alguma coisa assim, mas eles pretendem agora projetar os seus interesses. Israel vai exportar esse gás natural de um campo no Mediterrâneo, que foi batizado de Leviatã. O Chipre tem muitas riquezas naturais. A gente já mencionou, já falou em outros programas, da divergência de fronteiras marítimas ali na região, entre Chipre, Turquia e Grécia, porque cada ilhotinha daquelas é de alguém diferente, e cada ilhotinha significa uma zona econômica exclusiva que pode ter petróleo e pode ter gás. E a própria ilha principal também, que está em disputa. Isso. E a gente tem fronteira sobre o Chipre. Inclusive a gente tentou entrevistar... Qual era o nome daquele jogador do Corinthians? Tinha um jogador turco no Corinthians. Ah, o Kazim. Isso, mas que ele era de origem cipriota. Cipriota. A mãe dele é nascida no norte, Chipre turco. No norte do Chipre. Mas, enfim. Ele tá no México agora, se não me engano. O Kazim Richards. E além disso, assim, acho que a torcida do Corinthians não ficou com muita saudade, né? Ele era carismático, pelo menos. Era o gringo da favela, era o apelido dele. Enfim, então assim, esse gasoduto vai ser bastante importante, bastante interessante, porque ele vai ser uma ligação entre Israel, Grécia e Itália, contornando a Turquia, e a Turquia não gostou nem um pouco disso, porque um dos trunfos turcos é justamente a sua posição geográfica, né, como porta ali de entrada na Europa. Vamos lembrar, a Turquia vive chantageando a Europa, né, dizendo, olha, se a Europa não fizer o que a gente quer, a gente vai abrir as portas aqui e um monte de imigrantes, né, de refugiados sírios vão entrar na Europa. Então vamos ver aí como é que vai ser.